O novo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, sancionado no ano passado, passou a vigorar com as novas regras em abril deste ano. As alterações do novo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, são várias. Dentre elas, algumas merecem atenção dos motoristas e dos usuários de sistemas de vias, ruas, avenidas e rodovias. Afinal de contas, você que pode estar preocupado com a validade da sua CNH, tem alterações com relação a um outro usuário, aquele motorista que ainda insiste em beber e dirigir. A lei fica mais severa e isso, é claro, precisa ser visto com cuidado para que se busque uma efetividade de respeito a essa lei. Entre as mudanças, a nova carteira de habilitação amplia o prazo de validade para 10 anos para cidadãos com idade inferior a 50 anos e a cada 5 anos para aqueles com mais de 50 anos e ainda a cada 3 anos para os acima de 70 anos. Um ajuste na lei acrescentou os motoristas profissionais também para esta regra. Importante lembrar que, segundo o Guia Global de Desenho de Ruas, mais de 1,2 milhões de pessoas morrem em estradas ao redor do mundo todos os anos. Isso equivale a praticamente uma pessoa morta a cada 3 segundos. E muitas dessas mortes ocorrem em vias urbanas. Para se ter ideia do impacto da velocidade sobre o pedestre, o guia demonstra as distâncias mínimas para evitar a colisão, incluindo percepção do motorista, reação e tempo de frenagem. Nós temos um Código de Trânsito que, nas suas alterações nesses mais de 20 anos, indica uma série de mudanças e que diminui um pouco o medo de ser flagrado e de perder a CNH. Num conceito geral, os códigos de trânsito no mundo impõem medo no usuário que sabe que não pode, mas ele insiste na ação infracional. Na nova regra vigente, a pontuação na carteira pode levar a sanções ainda mais rígidas no caso de condutores que acumulam multas gravíssimas. Por outro lado, minimiza os efeitos sobre aqueles que cometem infrações consideradas mais leves. Ficou assim então: 20 pontos, suspensão se houver 2 multas consideradas gravíssimas, sinal vermelho e dirigir sob efeito de álcool e de outras substâncias com efeito psicoativo. 30 pontos, suspensão se houver uma multa considerada gravíssima, como, por exemplo, furar o sinal vermelho. E 40 pontos, quando não figura multa considerada gravíssima. O condutor terá uma margem maior de pontuação anualmente. Com a elevação de pontos que vale para os amadores e o que vai acontecer no ambiente dos motoristas profissionais com esta elevação. Isto realmente preocupa nós técnicos. Veremos o que as estatísticas dirão nos próximos meses, quem sabe de 1 a 2 anos à frente. É importante citar que os motoristas que se utilizam de veículos para trabalhar, ao atingir 40 pontos, ele tem a possibilidade de fazer o curso ou a escola, como é mais conhecida. Neste caso, os pontos são zerados. Entre as mudanças, na comparação com o que estabelecia a legislação e o que passa a vigorar agora em abril de 2021, farol baixo de dia, como era o uso de farol baixo obrigatório durante o dia em rodovias, túneis ou sob neblina e cerração. Como fica? O uso de farol baixo durante o dia passa a ser obrigatório apenas em rodovias de pista simples, fora de perímetros urbanos e também em túneis ou sob neblina ou cerração. A resolução do CONTRAN estabelecia o uso de cadeirinha ou assento de elevação até 7 anos. E agora, como fica? A cadeirinha será obrigatória para crianças até 10 anos que ainda não têm 1,45 m de altura. A regra também passa a constar no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, e seu cumprimento será punido com multa gravíssima. A alteração da lei da cadeirinha, ela aparentemente impõe mais segurança, mas ela poderia ser um pouquinho mais ampla para detalhar o equipamento, a postura e a fixação da criança. Capacete. Como era, o CTB afirmava que usar capacete sem viseira era uma infração gravíssima. Como fica? Usar capacete sem viseira passa a ser uma infração média, assim como usar capacete com a viseira levantada.
Crianças na garupa. Como era? Não era permitido levar criança menor de 7 anos. A multa para a infração era gravíssima. Como fica? Prevê o aumento mínimo para 10 anos. A multa para a infração continua gravíssima. A garupa é uma posição de grande fragilidade. Para alguns ele acha, não, quem está mais exposto é quem está na frente. Não, quem está na frente está pilotando e sente a iminência de um acidente. Pode desviar, frear, quem está atrás não. Está ao sabor do movimento. Imagine essa pessoa atrás na posição de uma criança. Ou pior ainda, o ato gravíssimo da condução com o menor no meio dos dois ainda. Portanto, coibir esses atos é fundamental para que se busque uma segurança maior no trato da motocicleta, que já é tido como um dos veículos mais perigosos de toda a estrutura de transportes. Na legislação vigente, para o motorista sem os documentos de porte obrigatório ou veículo com placa fora dos padrões, a multa era considerada leve com 3 pontos na carteira. Pela nova legislação, a punição continua valendo para os motoristas, porém não é mais considerada autossuspensiva, gerando pontos na carteira do condutor. Os documentos CNH e CRLV digitais também valem na apresentação pelos motoristas, sem a necessidade apenas do físico. Hoje, ao fato de se poder ter uma CNH presente no celular ou um papel impresso, por exemplo, indica algo que aparentemente coloca o motorista numa condição mais tranquila. E em relação aos aspirantes à CNH, não haverá mais obrigatoriedade de aula noturna como pré-requisito para obter a CNH. As novas medidas reforçam a prevenção a acidentes tanto para os condutores quanto para os pedestres, conscientizando a todos sobre a importância do trânsito seguro.